O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção, processo de acumulação do capital. Capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 5. Ilustração da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Letra F. Irlanda. Páginas 770 a 784. Para concluir esta sessão, temos de nos voltar brevemente à Irlanda. Primeiro vejamos os fatos que aqui nos interessam. A população da Irlanda aumenta em 1841 a 8.220.664 pessoas. Em 1851, reduziu-se a 6.623.985. Em 1861, 5.850.309. E em 1866, 5 milhões e meio. Isto é aproximadamente a seu nível de 1801. O decréscimo começou com o ano da fome de 1846, de maneira que em menos de 20 anos a Irlanda perdeu mais de 5/16 de sua população. Nota 181. População da Irlanda em 1801, 5.319.867 pessoas. Em 1811, 6.084.996. Em 1821, 6.869.544. Em 1831, 7.828.344. Em 1841, 8.222.664. O número total da imigração de maio de 1851 a julho de 1865 foi de 1.591.437 pessoas, sendo que a imigração durante os últimos 5 anos, 1861 a 1865, foi de mais de meio milhão. O número de casas habitadas diminuiu, de 1851 a 1861, em 52.990. De 1851 a 1861, o número de arrendamentos de 15 a 30 acres aumentou em 61 mil, e o de arrendamentos acima de 30 acres em 109 mil, enquanto o número total de arrendamentos diminuiu em 120 mil. Uma queda que se deve, portanto, exclusivamente à aniquilação de arrendamentos de menos de 15 acres, ou seja, a sua concentração. Naturalmente, a decréscimo populacional se fez acompanhar, em linhas gerais, de um decréscimo da massa de produtos. Para nosso propósito, basta considerar os 5 anos de 1861 a 1865, durante os quais mais de meio milhão de pessoas emigraram e o número absoluto de habitantes caiu em mais de 1/8 de milhão. Ver tabela A. Tabela A. Animais de criação. Ano 1860. Total 619.811. Equinos. E bovinos 3.606.374. Em 1861. Total 614.232 de equinos. Diminuição 5.579. Bovinos, 3.471.688. Diminuição, 134.686. Em 862, 602.894. Total. Diminuição, 11.338 de equinos. Bovinos, 3.254.890. Diminuição, 216.798. Em 863, total de bovinos, 579.978. Equinos, a diminuição 22.916, equinos 3.144.231, diminuição 110.659 de bovinos, aliás. Em 1864, total de equinos 562.158, diminuição 17.820. Bovinos 3.262.294, não teve diminuição. Em 1865, equinos 547.867, diminuição 14.291. Bovinos, 3.493.414, não teve diminuição. Houve um aumento em 64 de 118.063 e 1865 de 231.120.
Segue. Tabela. Em 1860, ovinos, 3.542.080. Suínos, 1.271.072. Em 61, 3.556.050. Aumento, 13.970. Suínos, 1.102.042. Diminuição, 169.30. Em 1862, ovinos, 3.456.132. Diminuição, 99.918. Suínos, 1.154.324. Aumento, 52.282. 1863, 3.308.204. Diminuição, 147.928. Suínos, 1.067.458. Diminuição, 86.866. 1.864, 3.366.941 ovinos. Aumento, 58.737. Suínos, 1.058.480. Diminuição, 8.978. 1.865, 3.688.742. Aumento, 321.801. Suínos, 1.299.893. Aumento, 241.413. Da tabela anterior resulta: equinos, diminuição absoluta 71.944, bovinos 112.960, ovinos 146.662, suínos 28.821. Nota 182. Se recusássemos mais, o resultado seria mais desfavorável. Assim, por exemplo, em 1865, os ovinos são 3.688.742, mas em 1856 eram 3.694.294. Os suínos em 1865 são 1.299.893, mas em 1858 eram 1.409.883. Passemos agora à agricultura, que fornece os meios de subsistência para animais e seres humanos. Na tabela seguinte, calcula-se o acréscimo do acréscimo registrado a cada ano em relação ao ano imediatamente anterior. A coluna dos cereais abrange trigo, aveia, cevada, centeio, feijão e ervilha. A das hortaliças compreende batata, turnips, nabos, acelga, beterraba, repolho, cenoura, parsnips ou chirivias, ervilhas, etc. Tabela B. Aumento ou diminuição da terra usada para o cultivo como pastagem em acres. Cereal. Anos 1861. Diminuição 15.701. Hortaliças. Diminuição 36.970. Não teve aumento. Pastagens de feno 47.969. Linho. Aumento 19.271. Área total usada para lavoura e criação, 81.373 a diminuição. Em 62, diminuição cereal, 72.774. Hortaliças, diminuição, 74.785. Pastagens de fenos, aumento, 7.724. Linho, aumento, 63.922. Área total usada para lavoura, 92.431. Em 1864, diminuição de cereal, 122.437. Diminuição da hortaliça, 2.317. Aumento da pastagem de feno, 47.486. Aumento do linho, 87.761. Aumento da área usada, 10.493. Em 1865, diminuição do cereal, 72.450. Aumento da hortaliça, 25.421. Aumento de pastagem de feno, 68.970. Diminuição do linho, 50.159. Diminuição da área total usada, 28.218. De 1861 a 1865, diminuição, 428.041. Da hortaliça, do cereal, né? Da hortaliça, 108.013. Aumento da pastagem de feno de 82.834. Aumento do linho de 122.850 e área total utilizada, diminuição de 339.370. Em 1865, sob a rubrica pastagens, foram agregados mais de 127.470 acres, principalmente porque a área sob a rubrica tem a terra desértica não utilizada e bog, ou turfeiras, diminuiu 101.543 acres.
Comparando o ano de 1865 com o de 1864, temos uma redução de 246.667 quartas de cereais, dos quais 48.999 correspondem ao trigo, 166.605 à aveia, 29.892 à cevada. O decréscimo na produção de batata, embora a área de seu cultivo tenha decrescido em 1865, foi de 446.398 toneladas, etc. Tabela C. Aumento ou diminuição da área de solo cultivado de produto por acre e do produto total. Ano de 1865 comparado com 1864. Nota 183. Os seguintes dados foram compilados do material apresentado em Agriculturas States Ireland, Dublin, para o ano de 1860 e seguintes, e em Agricultura Estatística, Dublin, 1866. É sabido que essa estatística tem caráter oficial e é apresentada anualmente ao Parlamento. Adendo à segunda edição. As estatísticas oficiais registram para o ano de 1872 uma redução na área cultivada em comparação com a de 1871, de 134.915 acres. Verifica-se um aumento no cultivo de turnips, acelga e similares. Ocorre uma diminuição na área cultivada de trigo de 16.000 acres, aveia 14.000 acres, cevada e centeio 4.000 acres, batata 66.632 acres, linho 34.667 acres e 30.000 acres a menos de pradarias, pastagens, plantações de xirívia e couza. O cultivo de trigo mostra nos últimos 5 anos o seguinte decréscimo em acres: 1868, 285 mil, 1869, 280 mil, 1870, 259 mil, 1871, 244 mil, 1872, 228 mil. Em 1872, foi registrado em número de arrendados um aumento de 2.600 equinos, 80 mil bovinos, 68.600 ovinos e uma diminuição de 236 mil suínos. Tabelas. Nota do tradutor. Pedra de 14 libras. Nota NIL. Variedade de cevada comum na Escócia. É Perry. Do movimento da população e da produção agrícola da Irlanda, passemos ao movimento no bolso de seus landlords, grandes arrendatários e capitalistas industriais. Tal movimento se reflete nas altas e baixas do imposto de renda. Para compreender a tabela seguinte, observe-se que a rubrica D, lucros com exceção dos lucros do arrendatário, também inclui os assim chamados lucros profissionais, isto é, os rendimentos de advogados, médicos, etc. Mas as rubricas C e E, que não incluímos em separado em nossa tabela, abrangem os rendimentos de funcionários oficiais militares, sinecuristas do Estado, credores do Estado, etc. Tabela D. Rendimentos sujeitos aos impostos de renda, em libras esterlinas. Nota 184. Tenth Reports of the Commissioner of Ireland, Londres, 1866. A tabela D relata os números da rubrica da renda fundiária e do lucro do arrendatário de 1860 a 1865. A tabela C relata o aumento ou diminuição das áreas do solo cultivado, em acres por terra cultivada, aumento ou diminuição, produto por acre, aumento ou diminuição de 1865 e o produto total. Ainda na tabela D, a rubrica dos lucros industriais, todas as rubricas de A a E, de 1860 a 1865. Na rubrica D, o aumento anual médio de 1853 a 1864 foi de apenas 0,93, enquanto no mesmo período na Grã-Bretanha ela foi de 4,58. A tabela seguinte mostra a distribuição dos lucros, excluindo os lucros dos arrendatários nos anos de 1864 e 1865. Tabela E, rubrica D, rendimentos por lucros acima de 60 libras na Irlanda. Nota 185. Em virtude de certas deduções prescritas pela lei, o rendimento total anual registrado sob a rubrica D difere aqui daquele iniciado ou indicado na tabela precedente. Na tabela E, temos os rendimentos por lucros em libras esterlinas, repartido entre pessoas, em libras esterlinas, repartido entre pessoas.
pelo total dos rendimentos anuais, rendimentos anual entre 60 e 100 libras, do total de rendimentos anuais, dos restos dos rendimentos anuais, dos quais vêm suas parciais. A Inglaterra, um país de produção capitalista desenvolvida e preponderantemente industrial, ter-se-ia extinguido caso tivesse sofrido uma hemorragia populacional como a Irlanda. Atualmente, porém, a Irlanda não é mais do que um distrito agrícola da Inglaterra, da qual é separada por um largo fosso de água, a qual fornece cereais, lã, gado e recrutas industriais e militares. O despovoamento fez com que muitas terras deixassem de ser cultivadas, reduziu muito o produto agrícola e, apesar da ampliação da área para a criação de gado, ocasionou uma diminuição absoluta em alguns de seus ramos e, em outros, um progresso que mal merece ser citado, interrompido por retrocessos constantes. Nota 186. Ainda que o produto também diminua proporcionalmente por acre, não se pode esquecer que já faz 1 século e meio que a Inglaterra tem exportado indiretamente o solo da Irlanda sem proporcionar a seus lavradores sequer os meios para repor seus componentes. Não obstante, com a queda da massa populacional, subiram continuamente a renda da terra e os lucros dos arrendatários, embora estes não de maneira tão constante quanto aquela. A razão é facilmente compreensível. Por um lado, com a fusão dos arrendamentos e a transformação de lavouras em pastagens, uma parte maior do produto total se converteu em mais produto. O mais produto cresceu, embora o produto total, do qual ele é uma fração, tenha diminuído. Por outro lado, o valor monetário desse mais produto cresceu ainda mais rapidamente do que sua massa, por causa do aumento que nos últimos 20 anos e principalmente na última década sofreram no mercado inglês os preços da carne e da lã, entre outros. Os meios de produção dispersos, que servem aos próprios produtores como meios de ocupação e subsistência, sem que se valorizem mediante a incorporação do trabalho alheio, é tão pouco capital quanto o produto consumido por seu próprio produtor. É mercadoria. Ainda que com a massa populacional também tenha diminuído a massa dos meios de produção empregados na agricultura, a massa de capital nela empregada aumentou, já que uma parte dos meios de produção antes dispersos foi transformada em capital. O capital total que na Irlanda é invertido ou investido fora da agricultura, na indústria e no comércio, acumulou-se lentamente durante as últimas décadas, ou as últimas duas décadas, e sofreu grandes e constantes flutuações. Em contrapartida, a concentração de seus componentes individuais desenvolveu-se com grande rapidez. Finalmente, por pequeno que tenha sido, de qualquer modo, seu crescimento, em termos absolutos, quando considerados em termos relativos, isto é, em proporção à massa populacional decrescente, vemos que esse capital aumentou. Aqui se desenrola, sob nossos olhos e em larga escala, um processo como a economia ortodoxa não o poderia desejar, mas formoso para manter em pé seu dogma, segundo o qual a miséria deriva da superpopulação absoluta e o equilíbrio é restabelecido mediante o despovoamento. Esse é um experimento de importância muito maior do que a da peste de meados do século XIV, tão glorificada pelos malthusianos. Uma observação de passagem, se querer aplicar as relações de produção e as correspondentes condições populacionais do século XIX, o padrão do século XIV já era de uma ingenuidade escolar. Essa ingenuidade negligenciava, além do mais, que, se aquela peste e a dizimação por ela acarretada foram seguidas pela libertação e enriquecimento da população rural, deste lado do Canal da Mancha, do outro lado, na França, eles provocaram uma maior servidão e uma miséria aumentada. Nota 186A. Por ser a Irlanda considerada a terra prometida do princípio da população, Sadler, antes do surgimento de sua obra sobre a população, publicou seu famoso livro Irlanda, segunda edição, Londres, 1829, no qual, mediante a comparação de dados estatísticos de diversas províncias e em cada província dos diversos condados, demonstra que na Irlanda a miséria não impera, como pretende Malthus, na razão direta do número de habitantes, mas na razão inversa. Em 1846, a fome liquidou na Irlanda mais de 1 milhão de pessoas, mas só pobres diabos. Não acarretou o menor prejuízo à riqueza do país. O êxodo ocorrido nas 2 décadas seguintes e que
ainda continua a aumentar, não dizimou, como foi o caso na Guerra dos 30 Anos, junto com os homens, seus meios de produção. O gênio irlandês inventou um método totalmente novo para transportar, como por obra de encantamento, um povo pobre a uma distância de milhas do cenário de sua miséria. A cada ano, os imigrantes assentados nos Estados Unidos enviam dinheiro para casa, meios que possibilitam a viagem dos que ficaram para trás. Cada tropa que emigra este ano atrai outra tropa que emigrará no ano seguinte. Em vez de custar algo à Irlanda, a imigração constitui, assim, um dos ramos mais rentáveis de seu negócio de exportação. Ela é, por fim, um processo sistemático que não se limita a furar um buraco transitório na massa populacional, mas que dela extrai anualmente um número maior de pessoas do que aquele reposto pelo nascimento, de modo que no nível populacional absoluto cai a cada ano. Nota 186b. No período de 1851 a 1874, o número total de imigrantes chegou a 2.325.922. Quais foram as consequências para os trabalhadores irlandeses que permaneceram em seu país de terem sido liberados da superpopulação? Que a superpopulação relativa é hoje tão grande quanto antes de 1846, que o salário se mantém no nível baixo, que o trabalho é hoje mais extenuante que antes, que a miséria no campo conduz a uma nova crise. As causas são simples. A revolução na agricultura se deu no mesmo ritmo da imigração. A produção da superpopulação relativa ultrapassou o despovoamento absoluto. Um olhar à tabela B mostra como os efeitos da transformação de lavouras em pastagens tendem a ser mais agudos na Irlanda do que na Inglaterra. Nesta, a criação de gado provoca um aumento do cultivo de verduras e naquela, uma redução. Enquanto grandes extensões de terras anteriormente cultivadas são mantidas em alqueire ou transformadas em pastagens permanentes, grande parte da terra baldia e das turfeiras antes não utilizadas serve para a expansão da pecuária. Os pequenos e médios arrendatários, incluo aí todos os que não cultivam mais de 100 acres, continuam a ser aproximadamente 8/10 do total. Nota 186c. Nota segunda edição. Uma tabela apresentada na obra de Murphy mostra que em 1870, 94,6% de todos os arrendamentos tinham menos de 100 acres e 5,4% mais de 100 acres. Na terceira e quarta edição, o texto imediatamente anterior à chamada desta nota dizia: os arrendatários pequenos e médios, inclusive todos os que não cultivam mais de 100 acres, continuam a possuir aproximadamente 8/10 do solo irlandês. Na nota, porém, constava uma tabela apresentada na obra de Murphy. Mostra que, em 1870, os arrendamentos de até 100 acres ocupam 94,6% do solo, 6% do solo, e os de mais de 100 acres ocupam 5,4%. Esses dados, se verdadeiros, conduziriam a um resultado absurdo, pois os arrendamentos de mais de 100 acres abarcariam proporcionalmente menos terra do que os arrendamentos de menos de 100 acres. Nas erratas da segunda edição, Marx indica a necessidade de se corrigir a redação tanto do corpo do texto quanto da nota, porém, os editores, por inadvertência, corrigiram apenas do corpo do texto, esquecendo-se da nota. A presente edição reproduz, portanto, o texto corrigido segundo as orientações de Marx, nota do tradutor. Eles são progressivamente oprimidos num grau muito maior do que antes, pela concorrência da agricultura praticada de modo capitalista, e por isso não cessaram de fornecer novos recrutas à classe dos trabalhadores assalariados. A única grande indústria da Irlanda, a fabricação de linho, requer relativamente poucos homens adultos e, em geral, ocupa, em que pese sua expansão desde o encarecimento do algodão entre 1861 e 1866, apenas uma parte proporcional insignificante da população. Como toda grande indústria, a do linho, por meio da oscilação contínua, não cessa de produzir uma superpopulação relativa em sua própria esfera, mesmo com o crescimento absoluto da massa humana por ela absorvida. A miséria da população rural constitui o alicerce da gigantesca fábrica de camisas, cujo exército de trabalhadores se encontra, em sua maior parte, dispersos pelo campo. Aqui voltamos a nos deparar com o sistema descrito anteriormente do trabalho domiciliar, que tem, na subremuneração e no subtrabalho, seus meios de produção e supranumerários. Por fim, embora os efeitos do despovoamento não tenham sido tão destrutivos como seria o caso num país de produção capitalista desenvolvida, ele não transcorreu sem repercussões constantes sobre o mercado interno.
O vazio deixado pela imigração tem, com efeito, o estreitamento não só da demanda local de trabalho, mas também dos rendimentos dos pequenos comerciantes, artesãos e pequenos industriais em geral. Isso explica o retrocesso dos rendimentos entre 60 libras e 100 libras apresentados na tabela I. Uma exposição clara da situação dos diaristas rurais na Irlanda encontra-se nos relatórios dos inspetores da administração irlandesa de beneficência de 1870, nota 186D. Reports from the Poor Law Inspectors, Dublin, 1870, conforme também Agricultural Labour, 8 de março de 1861. Funcionários de um governo que só se mantém por força das baionetas e pelo estado de sítio, ora declarado, ora dissimulado, precisam observar as precauções da linguagem que seus colegas ingleses desprezam. Apesar disso, não permitem que seu governo acalente ilusões. Segundo eles, o nível salarial no campo, que continua muito baixo, elevou-se nos últimos 20 anos entre 50% a 60%, e é agora, em média, de 6 a 9 shillings por semana. Por trás dessa aparente alta se esconde, porém, uma queda real do salário, pois ela nem sequer compensa o aumento dos preços dos meios de subsistência, como demonstram os seguintes extratos dos cálculos oficiais de uma workhouse irlandesa. Média semanal de custos de manutenção por pessoa. Período 29 de setembro de 1848 a 29 de setembro de 49. Alimentação 1 shilling e 3/4 de pence. 3 pence e 1/4, desculpa. Vestuário 0,3 shillings. Soma 1 shilling e 6 pences e 1/4. De 29 de setembro de 1868 a 29 de setembro de 1869, 2 shillings e 7 pences e 1/4 de alimentação. Vestuário 0,6 shillings. Soma 3 shillings e 1 pence e 1/4. O preço dos meios de subsistência é, portanto, quase o dobro de 20 anos atrás, e o do vestuário é exatamente o dobro. Mas, se desconsiderarmos essa desproporção, a mera comparação das taxas salariais expressas em dinheiro ainda não nos permitiria chegar a um resultado correto. Antes do surto da fome, a maior parte dos salários rurais era paga in natura, e em dinheiro só a menor parte. Atualmente, a regra geral é o pagamento em dinheiro. Já a partir disso, se segue que, qualquer que fosse o movimento dos salários real, sua taxa monetária haveria de subir. Citação. Antes do surto da fome, o diarista agrícola possuía uma pequena parcela da terra onde cultivava batata e criava porcos e aves. Hoje, ele não só tem de comprar todos os seus meios de subsistência, como também perdeu os rendimentos que obtinha com a venda de porcos, aves e ovos. Nota 187. Reports from the Poor Law Inspectors, Irlanda, citação página 29 a 31. De fato, antigamente os trabalhadores agrícolas se confundiam com os pequenos arrendatários e, em sua maior parte, formavam apenas a retaguarda dos arrendamentos médios e grandes, nos quais encontravam ocupação. Somente a partir da catástrofe de 1846 é que começaram a constituir uma fração da classe dos assalariados puros, um estamento particular vinculado a seus patrões unicamente por relações monetárias. Sabemos qual eram as suas condições habitacionais em 1846. Desde então, ela piorou ainda mais. Parte dos diaristas agrícolas, cujo número diminui, no entanto, dia após dia, ainda vive nas terras dos arrendatários em cabanas superlotadas, cujos horrores superam de longe o pior que nos apresentam os distritos regulares ou rurais ingleses nesse gênero. E isso vale de modo geral, com exceção de algumas faixas de terra em Ulster, no sul, nos condados de Cork, Limerick, Kilkenny, etc. No leste, em Wicklow, Wexford, etc. E no centro, no Kings e no Queen's County. Nota do tradutor. Antigas denominações anteriores à República Irlandesa dos atuais condados irlandeses de Offaly e Luangways, ou Lieix, nota do tradutor. Em Dublin, etc. No norte, em Down, Antrim, Tyrone, etc. No oeste, em Sligo, Roscommon e Mayo,
em Galway, etc. É uma vergonha, exclama um dos inspetores, para a religião e a civilização deste país, para tornar mais toleráveis aos trabalhadores diaristas as condições habitacionais de suas covas, confisca-se sistematicamente o pedacinho de terra que desde tempos imemoriais era sua parte integrante. Citação. A consciência dessa espécie de banimento que lhes é imposto pelos proprietários fundiários e seus administradores provocou nos trabalhadores diaristas rurais sentimentos correspondentes de antagonismo e ódio contra aqueles que os tratam como uma raça sem direitos. Nota 187A. Reports from the Poor Law Inspectors, Irlanda, citação página 12. O primeiro ato da Revolução Agrária realizado na maior escala possível e como obedecendo a um comando recebido do alto foi o de varrer os casebres localizados nos campos de trabalho. Desse modo, muitos trabalhadores foram obrigados a procurar abrigo nos vilarejos e nas cidades. Como se fossem velhos trastes, eles foram ali alojados em sótãos, buracos, porões e nos covis dos piores bairros. Milhares de famílias irlandesas, que, conforme o testemunho até mesmo de ingleses, presos a preconceitos nacionais, distinguiam-se por sua rara dedicação ao lar, por sua jovialidade despreocupada e pela pureza de suas virtudes domésticas, encontram-se assim repentinamente transplantadas para as incubadoras do vício. Os homens têm agora de procurar trabalho com os arrendatários vizinhos e só são contratados por dia, portanto na forma salarial mais precária. Além disso, agora eles têm de percorrer longas distâncias para ir ao arrendamento e voltar, frequentemente encharcados como ratos e sujeitos a outras inclemências que costumam provocar fraqueza, doença e com isso privações. Nota 187b. Ibidem, página 27. Cita. As cidades tinham de receber ano após ano os que se considerava como excedente de trabalhadores nos distritos rurais. Nota 187c. Ibidem, página 25 e 27. E depois há ainda quem se admire de que nas cidades e vilarejos haja um excesso e no campo uma escassez de trabalhadores. Nota 187d, página 26, Ibidem. A verdade é que essa escassez só é sentida na época de trabalhos agrícolas urgentes, na primavera e no outono, ao passo que durante o resto do ano muitos braços ficam ociosos. Nota 187e, página 1, Ibidem. Que, depois da colheita, de outubro até a primavera, não há quase ocupação para eles. Nota 187F. Página 32, Ibidem. E que também, durante o tempo em que estão ocupados, costumam perder dias inteiros e estão sujeitos a todo tipo de interrupções no trabalho. 187G, Ibidem, página 25. Fim da citação. Essa consequência da Revolução Agrícola, isto é, da transformação de lavouras em pastagens, da utilização da maquinaria e de uma economia mais severa de trabalho, são aguçadas ainda mais por esses proprietários fundiários modelares que, em vez de consumir suas rendas no estrangeiro, são condescendentes ao ponto de viver na Irlanda, em seus domínios, para que a lei da oferta e da demanda se mantenha plenamente impoluta. Agora esses cavaleiros satisfazem. Cita. Quase todas as suas necessidades de trabalho com seus pequenos arrendatários, que desse modo veem-se obrigados a trabalhar para seus proprietários fundiários com um salário geralmente inferior ao do trabalhador diarista comum, e além disso, sem qualquer consideração para com os desconfortos e prejuízos decorrentes de terem de negligenciar seus próprios campos nas épocas críticas da semeadura ou da colheita. Nota 187H. Ibidem, página 30. Fim da citação. A insegurança e a irregularidade da ocupação, a frequente repetição e a longa duração das paralisações do trabalho, em suma, todos esses sintomas de uma superpopulação relativa figuram nos relatórios dos inspetores da administração de beneficência como outras tantas queixas do proletariado agrícola irlandês. Recorde-se de que encontramos fenômenos semelhantes quando tratamos do proletariado agrícola inglês, mas a diferença é que na Inglaterra, país industrial, a indústria recruta sua reserva no campo, enquanto na Irlanda, país agrário, a agricultura recruta sua reserva nas cidades. No refúgio dos trabalhadores agrícolas expulsos do campo. Lá, os supranumerários da agricultura se transformam em trabalhadores fabris. Aqui, aqueles que foram expulsos para as cidades ao mesmo tempo que exercem pressão sobre o salário urbano continuam a ser trabalhadores rurais e são constantemente rechaçados de volta ao campo em busca de trabalho.
Os informantes oficiais resumem assim a situação dos diaristas rurais. Cita: embora vivam na mais extrema frugalidade, seu salário mal chega para garantir a alimentação e moradia a eles e às suas famílias. Para o vestuário, eles necessitam de receitas adicionais. A atmosfera de suas moradias, somada às outras privações, torna essa classe especialmente suscetível ao tifo e às tuberculoses. Nota 187i. Ibidem, página 21 e 13. Por isso, não é de admirar que, conforme o testemunho unânime dos informantes, as fileiras dessas classes estejam impregnadas de um descontentamento sombrio que desejam retornar ao passado, que dominem o presente, desesperem do futuro, entreguem-se a influências perversas de demagogos e tenham apenas uma ideia fixa: emigrar para a América. Esta é a terra encantada em que a grande panaceia malthusiana, o despovoamento, transformou a verdejante Henry. Nota do tradutor. Antigo nome da Irlanda. Erin. Para atestar o conforto em que vivem os trabalhadores manufatureiros da Irlanda, basta um exemplo. Cita: em minha recente inspeção ao norte da Irlanda, diz o inspetor de fábrica inglês Robert Becker, surpreendeu-me o esforço dos operários qualificados irlandeses para dar educação a seus filhos apesar da escassez de meios. Reproduzo literalmente seu depoimento em suas próprias palavras. Que se trata de um trabalhador qualificado é algo que se pode, pelo simples fato de que ele é empregado na confecção de artigos destinados ao mercado de Manchester. Johnson: sou um acabador e trabalho das 6 horas da manhã às 11 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados trabalhamos até às 6 horas da tarde e temos 3 horas para refeições e descanso. Tenho 5 filhos. Por esse trabalho ganho 10 shillings e 6 pence por semana. Minha mulher também trabalha e ganha 5 shillings por semana. A filha mais velha, de 12 anos, cuida da casa. Ela é nossa cozinheira e única ajudante. É ela quem prepara os irmãos menores para ir à escola. Minha mulher se levanta comigo, saímos juntos. Uma menina que passa diante da nossa casa nos desperta às 5:30 da manhã. Não comemos nada antes de ir para o trabalho. A menina de 12 anos cuida dos menores durante todo o dia. Tomamos o café da manhã às 8 horas e por isso vamos para casa. Temos chá uma vez por semana. Nos outros dias temos um mingau. Às vezes de farinha de aveia, às vezes de farinha de milho, dependendo do que conseguimos arranjar. No inverno adicionamos um pouco de açúcar e água à nossa farinha de milho. No verão colhemos algumas batatas, por nós mesmo plantadas num pedacinho de terra, e quando elas acabam, voltamos ao mingau. E assim prosseguimos dia após dia, aos domingos e dias úteis, o ano todo. À noite, quando termino o serviço do dia, estou sempre muito cansado. Um pedaço de carne vemos excepcionalmente, mas é muito raro. 3 de nossos filhos vão à escola e para isso pagamos semanalmente 1 pence por cabeça. Nosso aluguel é de 9 pences por semana e a turfa e o fogo não custam menos que 1 shilling 6 pence por quinzena. Nota 188. Reports of Inspectors, 3 de outubro de 1866, página 96. Fim da citação. Eis os salários irlandeses, eis a vida irlandesa. Nota do tradutor. Nota segunda edição, suprimida nas terceiras e quarta edições, sobre o movimento dos salários do trabalhador agrícola irlandês, conforme Agricultura Laboyers. Londres, 1862. E também Reports from the Poor Law Inspectors. Londres, Dublin, 1870. De fato, a miséria da Irlanda está novamente na ordem do dia na Inglaterra. No final de 1866 e início de 1867, Lord Dufferin, um dos magnatas rurais irlandeses, anunciou no Times a solução que se devia dar ao problema. Que gesto tão humano da parte deste grande senhor. Nota do tradutor. Paráfrase da fala de Mefistófeles no Fausto de Goethe é de um grande senhor, louvável proceder, mostrar-se tão humano até para com o demônio. Goethe, Fausto, citação página 39. Na tabela E, vimos que durante o ano de 1864, de um lucro total de 4.368.610 libras,
3 extratores de mais valor embolsaram apenas 262.819 libras. Em contrapartida, os mesmos 3 virtuosos da renúncia embolsaram em 1865 274.528 libras do lucro total de 4.669.979 libras. Em 1864, 26 extratores de mais valor, 646.377 libras. Em 1865, 28 extratores de mais valor, 736.448 libras. Em 1864, 121 extratores de mais valor, 1.076.912 libras. Em 1864, 1.131 extratores de mais valor, 2.150.818 libras, quase a metade do lucro total anual. E em 1865, 1.194 extratores de mais valor, 2.418.833 libras, mais da metade do lucro total anual. Mas a parte do leão, que um número ínfimo de magnatas rurais devora, do produto nacional anual da Inglaterra, Escócia e Irlanda, é tão monstruosa que a sabedoria política inglesa achou conveniente não fornecer sobre a distribuição da renda da terra os mesmos materiais estatísticos fornecidos no caso da distribuição do lucro. Lord de Ferrand é um desses magnatas rurais. Sustentado que os registros de rendas fundiárias e de lucros possam jamais ser supranumerários, ou que sua pletora esteja, de algum modo, vinculada à pletora da miséria popular, é naturalmente uma concepção tão desrespeitosa quanto malsã. Eles se atêm aos fatos, e o fato é que, à medida que diminui o tamanho da população da Irlanda, aumenta os registros da terra neste país, que o despovoamento faz bem ao proprietário fundiário, logo também ao solo, logo também ao povo, que não é mais do que um acessório do solo. Ele declara, pois, que a Irlanda continua superpovoada e que a corrente imigratória ainda flui com demasiado vagar. Para ser plenamente feliz, a Irlanda ainda teria que se liberar ao menos de 1/3 milhão de trabalhadores. Não se presuma que esse lorde, além de tudo, poeta, seja um médico da escola de sangrado. Nota do tradutor. Um dos amos do protagonista da novela picaresca de Lesage. 1715. Conforme Lesage, São Paulo, ensaio, 1991, capítulo 11 seguintes, nota do tradutor. Aquele que mal verificava que seus pacientes não haviam apresentado melhora e logo prescrevia uma sangria, e mais uma, e assim por diante, até que o paciente perdesse, junto com o sangue, também a doença. Lord de Ferrand pede uma nova sangria de apenas 1/3 milhão, em vez de uma de cerca de 2 milhões, sem a qual, é verdade, o milênio não se poderia ou não se poderá estabelecer em Erin. A prova é fácil de fornecer. Número e extensão dos arrendamentos na Irlanda em 1864. Tabela. Nessa tabela estão os arrendamentos de até 1 acre, de 1 a 5 acres, de 5 a 15 acres e de 15 a 30 acres. De 30 a 50, de 50 a 100 e de mais de 100 acres, e as áreas totais. Nota 188A. A área total inclui também turfeiras e terras desocupadas. De 1851 a 1861, a centralização, nota do tradutor, na segunda edição, concentração, eliminou principalmente arrendamentos das 3 primeiras categorias de 1 a 15 acres. São elas, que antes de tudo, têm de desaparecer. Isso perfaz 307.058 arrendatários supranumerários. Calculam famílias com base na baixa média de 4 indivíduos. Temos um total de 1.228.232 pessoas. Partindo do extravagante pressuposto de que 1/4 dessas pessoas pudessem ser reabsorvidas após a realização da Revolução Agrícola, ainda restariam 921.174 pessoas por emigrar. As categorias 4,4, 5 e 6, entre 15 e 100 acres, são, como há muito tempo se sabe na Inglaterra, pequenas demais para o cultivo capitalista de cereais e para a criação de ovinos. Podem ser consideradas quase insignificantes. De acordo com os mesmos pressupostos de antes, teremos, pois, outras 788.761 pessoas destinadas à imigração. No total, 1.709.532 pessoas. E como o apetite vem ao comer, a sede se vai ao beber. Rabelais, Gargantua, item 1,
2005. Nota do tradutor. Os olhos do registro de renda fundiária logo descobrirão que a Irlanda, com 3,5 milhões de habitantes, continuará sempre miserável porque superpovoada e que, portanto, seu despovoamento tem de ir muito além para que o país realize sua verdadeira vocação, de ser pastagem de ovelhas e gado para a Inglaterra. Nota 188b. No livro 3, na segunda edição, constava no livro 2 desta obra, na seção sobre a propriedade fundiária, demonstrarei mais detalhadamente como a epidemia da fome e as circunstâncias por ela originadas foram planejadamente exploradas pelos proprietários fundiários individuais, assim como pela legislação inglesa, a fim de impor violentamente a revolução agrícola e reduzir a população da Irlanda a uma média conveniente aos senhores rurais. Lá também voltarei a tratar da situação dos pequenos arrendatários e dos trabalhadores rurais. Limito-me aqui a uma citação. Em sua obra póstuma, Journals Conversions in Essay, Londres 1868, volume 2, página 282, Nassau Senior, afirma, entre outras coisas, cita, muito corretamente observou o Dr. G. Temos nossa lei dos pobres, que é um excelente instrumento para dar a vitória aos senhores rurais. Outro é a imigração. Nenhum amigo da Irlanda pode desejar que a guerra entre os senhores rurais e os pequenos arrendatários celtas se prolongue, e muito menos que se conclua com a vitória dos arrendatários. Quanto mais rápido esta guerra terminar, quanto mais rápido a Irlanda se tornar um país de pastagens, com a população relativamente pequena que um país de pastagens requer, tanto melhor para todas as classes. As leis inglesas dos cereais, de 1815, asseguram à Irlanda o monopólio da livre exportação de cereais para a Grã-Bretanha. Desse modo, favorecem artificialmente o cultivo de cereais. Esse monopólio acabou subitamente em 1846 com a abolição das leis dos cereais. Abstraindo as demais circunstâncias, só esse evento bastou para dar um forte impulso à transformação das terras irlandesas de lavoura em pastagens, a concentração das fazendas arrendadas e a expulsão dos pequenos camponeses. Subitamente, depois de um período de 1815 a 1846, a celebração da fecundidade do solo irlandês estão proclamando como destinado pela própria natureza ao cultivo de cereais. Os agrônomos, economistas e políticos ingleses parecem ter descoberto que o solo irlandês serve unicamente para produzir forragens. O senhor Leonce de Laverne apressou-se em repetir isso do outro lado do canal. É próprio de um homem sério, a la Laverne, deixar-se levar por tais peculiaridades. Esse lucrativo método, como tudo o que é bom neste mundo, tem seus inconvenientes. A acumulação da renda fundiária na Irlanda ocorre no mesmo ritmo da acumulação de irlandeses na América. O irlandês deslocado por vacas e ovelhas reaparece como feniano. Nota do tradutor. Assim eram chamados os pertencentes à ala revolucionária do movimento irlandês pela independência, derivado de Feni, antigos habitantes da Irlanda. O termo feniano foi adotado pela Irmandade Republicana Irlandesa, fundada nos Estados Unidos de 1857. O programa e a atividade dos fenianos expressavam o protesto das massas populares da Irlanda contra a colonização inglesa. Os fenianos exigiam, entre outras coisas, a independência nacional para seu país, a instauração de uma república democrática e a transformação dos camponeses vassalos em proprietários da terra, que cultivavam e procuravam implementar seu programa político por meio de um levante armado. Sua tática conspiratória não obteve resultado e o movimento se dissolveu nos anos de 1870. Nota do tradutor. Do outro lado do oceano. Reaparece como feniano do outro lado do oceano. E perante a antiga rainha do mar, levanta-se cada vez mais ameaçadora a jovem e gigantesca república. Acerba fata romano aguntum seculis fraterni nessis. Nota do tradutor. Acerbo destino atormenta os romanos. E o crime de fratricídio. Horácio, Épodas, volume 7. Nota do tradutor.